Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, momento decisivo para o Bitcoin, momento explosivo para altcoins. Existe um padrão que pode trazer uma valorização de mais de 4 vezes nas próximas semanas no market cap, na capitalização total das altcoins. Movimento explosivo diante de nós. Eu vou te mostrar com base em dados, com base no gráfico, como isso pode iniciar e como você pode aproveitar esses movimentos para lucrar de verdade. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, mais uma vez, como de praxe, eu peço a você e deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Hoje a gente tem análise sim, mas amanhã também. Então, para que a gente atenda ao seu pedido, comentários estão abertos para você colocar aqui embaixo exatamente o que você quer que eu avalie amanhã. Vamos começar com o Bitcoin. Bitcoin que está em um movimento de alta neste sábado. Amanhã, 21 horas horário de Brasília, temos o fechamento da semana, que pode ser, sim, um fechamento muito importante, retomando o fundo anterior, o fundo do Bitcoin, em 1º de maio, e pode fazer com que a gente tenha uma recuperação da média de 200 dias. A gente está acima desta faixa hoje e está também com um movimento de pivô de alta. Temos um pivô de alta se fecharmos hoje acima e amanhã também acima de 58.300. Este fechamento é extremamente importante. O melhor que nós podemos esperar no Bitcoin é uma aceleração, fechamento da semana acima desta linha de tendência de baixa para, no começo da semana, vermos um movimento para fechar o gap de curto prazo e aí sim começar uma aceleração no mercado. A tendência de alta se mantém no gráfico trimestral, no gráfico semestral, no gráfico mensal, no gráfico semanal e estamos prestes a iniciar um movimento de alta também no gráfico diário, gráfico de 12 horas, gráfico de 4 horas. Então, o mercado começa a encarar, sim, uma movimentação mais bullish depois da Alemanha, do governo alemão, ter encerrado as vendas de bitcoins, ou seja, a pressão vendedora que vinha do governo alemão simplesmente acabou e agora a gente tem um movimento que pode ser sim bullish, mas para isso a gente precisa aguardar um rompimento confirmado destes pontos. Então a gente está numa área extremamente importante. E eu vou atualizar tudo sobre o Bitcoin hoje no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito, é um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade. Participe deste grupo, porque a gente tem muitas atualizações. E vou bater muito forte em uma análise mais completa amanhã. Por isso é muito importante que você assista, porque o movimento, de fato, extremamente importante vai acontecer amanhã, tendo em vista que a gente fecha a semana 21 horas horário de Brasília. Mas a gente não pode deixar de enxergar que, sim, o mercado começa a ter um sentimento um pouco melhor, mesmo que, preste atenção, mesmo que a gente ainda tenha o Fear and Greed, o índice de medo e ganância, em medo extremo. A gente atingiu o medo extremo e mantém a faixa de medo extremo no mercado, o que muitas vezes medo é oportunidade. E sim, eu vejo que a gente tem oportunidade. Oportunidade ainda maior nas altcoins. Por quê? A gente segue com a dominância indicando baixa. A dominância está aos poucos rejeitando topos e confirmando o rompimento deste padrão de alta, teremos uma forte queda na dominância, o que vai nos levar justamente à alt season. E o desenho
da alt-season, que é aquele movimento extremamente agressivo nas altcoins, ele está se criando neste momento. Olha só, você provavelmente já viu este desenho, você já viu eu mostrar para você esta construção gráfica em que a gente teve um fundo arredondado, uma LTB rompida, uma aceleração. Você provavelmente viu este gráfico, se você me acompanha há pelo menos 3 dias. Só que eu quero te mostrar um gráfico que está começando a se confirmar e tendo uma confirmação, a gente vai ter uma valorização no Total 3, que é o market cap das altcoins, ou seja, a capitalização total das altcoins. Você pega todas as altcoins, soma a capitalização de mercado delas e você vai ter esta informação gráfica. Então, entenda que quando este gráfico está subindo, as altcoins estão tendo valorização. Quando ele está caindo, as altcoins como um todo estão tendo uma desvalorização. Então a gente olha o Total 3 para avaliar essa valorização ou desvalorização e até potencial futuro de valorização. Eu vou te mostrar justamente o que a gente conseguiu identificar nos últimos dias e o que temos diante de nós. Mas antes, eu quero lembrar você que está buscando informação no mercado, você que está enfrentando movimentos de alta e baixa e muitas vezes tem uma determinada dificuldade. Você tem uma dificuldade em identificar projetos, o que você vai investir, como que você vai investir, quanto você vai investir. Muitas vezes você não conhece o ciclo do mercado. Será que o mercado está subindo? Será que o mercado está caindo? Será que eu vou lucrar? Será que é momento de segurar um pouco a mão? Será que agora é momento de pesar a mão? Para você que gosta de trade, muitas vezes não tem uma experiência, acaba perdendo de forma consistente. Você que quer ter base, você quer ter sim um norte. Se você é uma pessoa que está sim buscando investir no seu conhecimento e quer um apoio, quer entender o que uma pessoa que já está há muito tempo no mercado, 16 anos de mercado, está fazendo para lucrar de verdade neste ciclo, sem loucuras, sem vender sonho, sem estratégias mirabolantes, mas sim com base sólida. O seu lugar é no grupo Premium e no grupo do Desafio, um grupo em que eu apresento detalhadamente tudo o que eu faço. Minhas carteiras de investimento, minhas estratégias, por que eu compro, por que eu vendo. Eu apresento também meus trades, estratégias por trás dos trades, ativos que eu estou investindo, setores que eu estou investindo. Explico justamente o ciclo de mercado, é um bom momento, não é um bom momento. Preparo justamente os planos de trade. Existe um plano de trade para o bull market, um plano de trade pré-halving, um plano de trade pós-halving, um plano de trade em cada semana, preparando o movimento da carteira diante de uma alta ou baixa. Você tem acesso a diversas aulas para te dar base. Gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, criação de carteira, alfas e gemas, ciclos de mercado, bases de preço, estratégias de base de preço e muito, muito mais para você poder evoluir nesse mercado. E suporte 1 para 1 comigo, discussão estratégica, discussão justamente e tirada de dúvida quanto à construção gráfica. Você tem acesso a isso justamente no grupo Premium, grupo do Desafio, que estão com bônus que encerram amanhã. A gente está com uma bonificação, uma oferta que acaba amanhã e esses dois grupos custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Quer saber mais? Quer entender um pouco mais do que a gente entrega? Entra nesse grupo geral, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações para você participar. Agora vamos, sem mais delongas, falar justamente do foco do nosso vídeo.
Que padrão é esse que pode trazer uma enorme valorização para as altcoins? A gente teve toda a nossa movimentação de alta, começou a corrigir e a gente pode enxergar aqui que o mercado simplesmente rejeitou a área de 50%. Se a gente puxar, a gente rejeitou a área de 50% e chegou muito próximo da área de 618 de Fibonacci. Maravilha! Só que a gente tem no mensal, e aí que a brincadeira começa a ficar interessante, um candle de rejeição muito forte. Este é um candle que muito provavelmente vai colocar um fundo ascendente e abrir espaço para uma continuidade de alta. Só que existe um padrão aqui, que é um padrão bem interessante. A gente apaga todos os desenhos e eu vou te mostrar justamente o que eu estou enxergando e o que começa a fazer extremo sentido. A gente tem um padrão de xícara. Padrão de xícara é um padrão de continuidade de alta, em que a gente tem toda esta movimentação, aceleração, tem uma correção, e uma vez que a gente tem o rompimento deste padrão de xícara para cima, e a gente está vendo, sim, este movimento aqui. Você pode também ver uma xícara desta forma. Quando a gente tem o rompimento inicial desta linha de tendência de baixa e, por fim, o rompimento da xícara em si, veja como a gente tem aqui uma xícara, é a xícara e a alça da xícara. Quando a gente tem o rompimento, a gente tem uma confirmação de uma continuidade de alta. E o alvo para esta xícara está justamente aqui. 2,3 trilhões de dólares é o alvo do rompimento da xícara no total 3. Este aqui pode ser o movimento mais agressivo para as altcoins, que posteriormente vão corrigir e aí sim podem ter uma pernada final no bull market, pernada final para encerrar a out season. Sim, isto vai levar algumas semanas, mas por que eu estou te alertando hoje? Porque você enriquece quando você se posiciona no medo. Foi por isso que eu acabei de falar do medo. Você se posiciona no medo. Quando tem o medo extremo, existe oportunidade. E aqui nós temos um padrão gráfico de continuidade de alta que sim pode trazer uma valorização no total 3 de 305%. Ou seja, é uma multiplicação de 4 vezes. A gente tem aqui um movimento extremamente agressivo em potencial. E a gente está falando, olha só, está falando de uma adição de 1,7 trilhões de dólares em muitas altcoins. É óbvio que não vai entrar 1,7 trilhões em um ativo. Vão entrar em diversos, dezenas, centenas de ativos. Mas eu quero que você projete o quanto isso aqui pode impactar aquela sua moeda de 200, 300, 500 milhões de market cap em um movimento nas próximas semanas e meses. Projeção gráfica explosiva combinada a uma movimentação de queda na dominância vai trazer uma out-season extremamente agressiva. É por isso que eu venho acumulando e seguindo um plano de trade totalmente detalhado no Grupo Prêmio e Grupo do Desafio no final do ano passado. Eu venho acumulando, venho traçando as minhas compras em cenários específicos, em correções, no medo. E este é um padrão que pode sim
trazer uma grande movimentação para as altcoins e colocar muito dinheiro no bolso de quem entende o ciclo, entende a construção gráfica, avalia os riscos, entende o potencial retorno e se posiciona. Quem se posiciona no medo, quem se posicionou entendendo justamente o ponto em que nós estamos no ciclo, vai aproveitar. E é pensando nisso que eu faço análise de ativos praticamente todos os dias, atendendo ao seu pedido. É por isso que eu tenho uma carteira muito bem construída que todos os integrantes do grupo Premium e do grupo do Desafio têm acesso. É por isso que eu faço determinados trades de longo prazo, porque a gente tem diante de nós mais uma alt season para acontecer. É isso que eu enxergo, com base em tudo que o gráfico tem demonstrado. Vai partir de você avaliar e tomar sua decisão de investimento justamente com base nos seus estudos. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu trago alertas com base no gráfico. Alertas do que eu estou fazendo e do que eu vou fazer mais uma vez com base no gráfico. Faça sua diligência, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas entenda, padrões gráficos são respeitados, ainda mais quando a gente está falando em tempos gráficos maiores. E a gente tem, sim, diante dos nossos olhos, um movimento em potencial que começa a ficar cada vez mais plausível. Se já era totalmente plausível, agora então nem se fale. Então, fique atento a este cenário. Busque entender esse tipo de padrão gráfico. E agora, sem mais enrolação, vamos falar dos ativos, das altcoins que você pediu. Altcoins pedidas por você nos últimos vídeos. Planet, gema de RWA. Grande parte das gemas vem sofrendo com uma descrença ou até com uma queda muito grande, justamente a partir de março essa queda foi iniciada, teve início. Por quê? Porque gemas têm um risco maior. Quando você está investindo em gemas, você tem um risco maior, porque o market cap delas é muito pequeno. Mas é justamente pelo market cap delas ser pequeno que a gente tem uma grande volatilidade e a gente tem grandes oportunidades quando ocorrem grandes correções. Porque a necessidade de capital para levar esse tipo de ativo a valorizações enormes é muito pequena. Então, existe uma necessidade de capital muito pequena para levar um ativo à altura, à explosão. Então lembre-se, gemas são ativos de altíssimo risco, mais alto risco. Mas você também deve entender que quando o capital começa a girar, sai do Bitcoin, vai para Ethereum, Ethereum vai para altcoins grandes, médias, pequenas, micro coins, que são as gemas, a gente vê uma valorização estrondosa. 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de dólares que entra nesse tipo de projeto é o suficiente para trazer valorizações absurdas. Lembre-se disso, mas lembre-se também que a gente está falando de um risco mais elevado que existe no mercado cripto. Planet, projeto de RWA, em queda, segue em queda, queda. Está renovando mínimas, tá? Ele está formando topo descendente. Seguinte, o que a gente precisa? Você pode fazer um DCA se você tiver uma visão bullish nesse projeto, tá? E entender o risco que você está se colocando com o potencial retorno. Por isso você tem que fazer uma gestão muito inteligente do seu capital entre alfas e gemas. Mas quem é mais conservador deve aguardar um movimento como este, simples,
Não tem nem o que fazer. Tem o perfil mais conservador. Sou agressivo, mas não tão agressivo. O que eu posso fazer? Topo, fundo ascendente. Simples e objetivo. Luan, é um bom momento para comprar? Se você tiver um perfil extremamente agressivo, gostar muito do projeto, você tem uma oportunidade interessante que está se formando neste ponto, justamente nesse ponto. Por quê? Porque a gente tem um movimento vindo do topo até o fundo de 95%. Então isso aqui é um desconto gigantesco para um ativo que muitos podem considerar morto, scam ou seja lá o que for, mas que se na sua base de estudo for um ativo sólido, pode fazer sentido. Um adendo importante, todas as gemas, e isso eu já vi acontecer várias vezes, todas as gemas que sofrem no bull market ou no pré-out season, na pré-out season, são chamadas de scams. Muitas. Obviamente vão ter scams, mas definir o que é scam ou não, ou seja, que é fraude ou não, que é golpe ou não, vai depender do seu estudo. Ou, é claro, do estudo de alguém com mais embasamento. Só que o que acontece, e isso é muito engraçado, a falta de estudo de um projeto coloca muita gente com o seguinte, coloca muito dinheiro, muitas vezes em um projeto, o projeto tem uma correção, a pessoa não faz a menor ideia do que aquilo está entregando, do que aquilo entrega, e aí começa a dúvida, será que é um scam? Será que já era? Será que foi pro buraco? Isso já aconteceu recentemente com Pendle. Ai, Pendle vai sobreviver, Pendle vai a zero. Oh, meu Deus. Render, com Link, com Nier e por aí vai. Tô falando de projetos grandes. Quando a gente fala de projetos pequenos, então, nossa, nem se fala. Tem um monte de gente que começa a testar que é scam, sem saber, e depois faz o seguinte: ai meu Deus, eu vendi porque era um scam. Aí o ativo sobe na out-season. Eu não estou falando que é o caso de qualquer tipo de projeto. Por isso, fique atento a estudo. Mas aí o que acontece? O projeto explode. Faz 300 vezes. A pessoa fala, tinha tudo para ser um esquema, agora vai cair. Ou acaba sendo pior, acaba comprando quando o hype ou quando a movimentação já traz uma valorização gigantesca. Então lembre-se sempre, você estuda muito bem aquilo que você está investindo, você estuda o setor que você está investindo, você estuda o ativo para entender se ele é uma alfa ou uma gema, e aí você vai construindo a sua carteira com equilíbrio. Você vai mantendo capital para um DCA, se fizer sentido para você um DCA. Porque no medo, é quando as pessoas falam que é um scam, que foi o caso de Solana no ano passado, e aí todo mundo acaba querendo comprar o ativo quando ele está super valorizado. E as oportunidades vêm, mais uma vez, quando todo mundo está com medo. Link. Me pediram link de novo, nesta belíssima tarde de sábado. Me pediram link. E link somente daqui umas 2 ou 3 semanas que vai se definir. Fazendo isso, fundo ascendente, certo? Então, aguardar link. Zen se recuperando de uma forma bem agressiva. A gente teve todo o seu movimento de baixo, round bottom. Ele teve uma aceleração, correção muito forte, pivô de baixa, sustentou no suporte. Eu vou começar a olhar com muita atenção esse tipo de ativo. Por quê? Quanto mais ativos que estão neste ponto aqui tiverem um movimento como esse, maior é a probabilidade desse movimento continuar acontecendo. Então, a gente tem um ativo, ele estava em round bottom, foi lá para cima, rompeu, fez um fundo duplo e começa a acelerar e começa a romper, fique atento a outros projetos com esse mesmo padrão. Lina, olha só, tinha um round bottom, ele foi rompido. Agora ele está justamente na área de suporte.
Silina começar a ter o mesmo movimento, Filecoin começa a ter o mesmo movimento, a gente tem um padrão. E um padrão que começa a se repetir e pode trazer grandes oportunidades para quem não se posicionou nesse tipo de ativo. E pode até melhorar a parte estratégica de quem já se posicionou. Então o Zen está tendo uma recuperação bem interessante. Agora a gente tem que aguardar o fechamento da semana, óbvio, e entender se Zen vai fazer esse movimento, fundo ascendente, e aí sim vai trazer mais altas, ou se Zen vai formar um fundo ascendente aqui. De qualquer maneira, não se compra em uma resistência, nunca. Então você deve fazer o seguinte, ou você tem um perfil mais agressivo e vai aguardar um fundo ascendente depois desta movimentação aqui de 100%, ou por outro lado, o conservador vai aguardar mais uma porrada para cima, correção, e aí sim, nova pernada que poderá ser aproveitada. Só que só um adendo. Olha como altcoins são fortes. Eu vivo falando isso e muita gente não tem essa consciência, porque entrou na euforia de março. Muita gente entrou na euforia de março e viu investimentos serem feitos e acabou tendo drawdown. Tem gente com drawdown de 5, 10, tem gente com drawdown de 50%. Olha o que acontece. Caiu em abril, caiu 47%, certo? Se você visse daqui, abril até aqui, caiu 56%. Eu vou colocar 2 semanas, tá? Eu não vou colocar nem considerar tanto essa semaninha aqui. Em 2 semanas ele subiu 89%, lembrando que o Bitcoin não está nem se movendo. O Total 3 está se recuperando de uma correção. Então, embora a gente tenha um cenário bullish pela frente, Zen já está demonstrando uma força muito, muito grande e um padrão que pode acabar se repetindo muitas vezes. Olha o tipo de recuperação que altcoins podem ter. Lembre-se disso. Lembre-se do movimento de baixa que a gente pode ter, mas lembre-se do movimento de alta que a gente pode ter. Porque quando a gente estiver lá em cima, você não vai comprar. Comprar é aqui. Comprar é aqui. Comprar é no máximo aqui. Não é aqui. É por isso que eu falo. Quem investe em conhecimento sabe como o ciclo do mercado traz as oportunidades. Sejam oportunidades de compra ou oportunidades de venda. E no geral a gente está com uma grande oportunidade de compra. Para qualquer coisa? Obviamente que não. Para bons projetos. Vamos lá. GLQ. Me pedem muito esse tipo de ativo, esse projeto, e o meu desenho anterior é a definição do que eu aguardo para este projeto. Ele precisa de um movimento de alta, pivô de alta, correção, e aí sim vai abrir oportunidade. Sem isso, eu não compraria não. Sendo bem sincero, foi lá para cima, voltou, voltou, tá perdendo o suporte, mas ainda assim em um canalzinho de baixa. Então, eu não quero comprar aqui, principalmente no topo. Era para comprar aqui, era para comprar aqui. Não se compra resistência, tá? Aqui era uma resistência. Era para comprar aqui? Não. Ele teve o rompimento, teste e rejeição. É exatamente isso que você deve aguardar aqui. Rompimento, teste e rejeição para ir às compras. Gala está num ponto que lembra também muito Zen. Está próximo de um suporte, está ainda no round bottom, teve uma forte correção. Gosto desta faixa de Gala. Se você entender Gala como um bom projeto, talvez seja o melhor ponto de compra de Gala nos últimos meses e talvez a melhor oportunidade para comprar, para surfar este bull market. SDAO. Seguinte, SDAO teve uma correção muito agressiva. Eu falei no passado sobre SDAO por conta desta, se eu não me engano, era desta
linha de tendência de baixa aqui, linha de tendência de alta. Ele rompeu, ele foi testar, ele rejeitou e agora a gente está testando esse suporte. Então é o seguinte, S-Dow, isso que muita gente gosta, S-Dow ou faz isso aqui, ó, e retoma um movimento de alta, ou a gente está no limite para perder esse suporte e buscar uma área inferior, que traria uma correção de mais 50% nesse projeto. Então, assim, sendo extremamente sincero, sem qualquer viés, me preocupa ainda esse movimento de S-Dow. O projeto pode ser espetacular. Eu não tenho o projeto, diga-se de passagem. Eu tenho outros projetos que, na minha humilde opinião, isso é uma escolha pessoal minha, são mais interessantes. Mas S-Dow mostrou uma fraqueza muito grande que não é legal. E outra, caiu, topo descendente, e agora abre caminho para, sim, formar um movimento de baixa. Então, pelo menos este... Ó, vamos lá. Pelo menos, eu quero puxar essa linha. Pelo menos esta linha tem que ser rompida. Senão vai ficar ruim para S-Dow, certo? E agora a GI, ativo de inteligência artificial, que teve grande movimentação e agora começa a corrigir. A gente está diante de um movimento de baixa, tá? É um movimento de baixa, mas a gente tem um canalzinho aqui de baixa. Temos um canal de baixa aqui a ser considerado que traz oportunidades quando a gente tem a perda do suporte sem continuidade ou trará boas oportunidades em um rompimento, teste e aí sim um pivôzão de alta. Então, fundo ascendente é para o conservador e para o que tem o perfil mais agressivo, o movimento, novamente, de perda desse fundo sem continuidade, vai abrir uma oportunidade. Então, este é um tipo de projeto que também está formando aqui uma pseudo xícara, tá? É uma pseudo xícara porque a gente teve um rompimento aqui. Mas a gente está diante, sim, de uma correção muito saudável. Perfil agressivo, perfil agressivo e perfil conservador. Vejo áreas interessantes para quem quer se expor. Celestia. A gente falou de Celestia alguns vídeos atrás. Celestia está tendo uma recuperação. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Diário foi lá em cima, está corrigindo, formando agora uma base de preço. Celestia teve uma fortíssima valorização. Vejo áreas de Fibonacci entre a faixa que nós estamos agora e 618. Então, entre 6,15 e 5,37 existe uma oportunidade para quem quer comprar Celestia, gosta do projeto. Tendo em vista que a gente teve uma forte valorização. Até no semanal a gente pode ver, até no gráfico de 3 dias. Fica bem claro aqui a movimentação que nós tivemos recente e que trouxe uma perda dos fundos sem continuidade, porrada para cima, agora volta a testar e pode, em um pivô de alta, trazer uma valorização mais consistente. E posteriormente, se a gente romper, tiver o rompimento desta faixa aqui, eu vou jogar aqui, tá? Desta linha aqui, vamos ajustar, a gente pode ter uma aceleração ainda maior. Então a gente está diante de um movimento interessante, correção, e abre espaço para oportunidades num pullback, 618 de 38,2 a 618 de Fibonacci, ou pós-pivô de alta, ou seja, passando de 7,40 você tem uma maior probabilidade de surfar mais valorizações.
GRT começa a mostrar uma força, sustentou esta área de suporte, é uma área de Golden Pocket, é uma área também importante de suporte para o preço em GRT, mas eu gostaria de ver o mercado sair dessa faixa, passar de 0,2250, formar um fundo ascendente. Aí sim, a gente tem a possibilidade de formar um ombro, cabeça a ombro neste caso. Então, neste caso, ficaria interessante. Então, eu aguardaria um fundo ascendente. Eu acho que é mais saudável. Render, como falado, como explicado ontem, a gente está numa faixa de buy zone de acordo com o price action. Se você perdeu o vídeo de ontem, assista. ICP. Olha esse movimento de ICP como traz uma demonstração bem clara de força, rejeitando a área inferior do Golden Pocket, ou seja, da retração de Fibonacci. A gente traça a retração, traça Fibonacci. Retração, olha só, 618, 786. Foi lá, perdeu, opa, não perdeu, volta. E aí a gente começa a ver uma aceleração. Esse é um movimento muito interessante. Então, na semana que vem, se a gente começar a ver qualquer pullback agressivos, perfil agressivo pode ter oportunidade de compra, perfil conservador ainda vai ter que aguardar um movimento mais agressivo de alta. Então, o conservador precisa sim de um movimento agressivo de alta. NIR, uma recuperação muito boa para NIR. Pode sim seguir numa movimentação de alta. Qualquer correção abre espaço para um fundo ascendente. Lina, como eu falei, está exatamente da mesma forma que Zen. Então tem aqui um cenário interessante, um fundo, trabalhando com um fundo. Se você tem um perfil mais conservador, aguardar o rompimento da linha de tendência de baixa. Mas não deixa de ser um ponto bem competitivo para Lina. Filecoin, então, nem se fala. A gente está vendo uma rejeição forte, uma valorização aí de 20% do fundo do movimento de Filecoin. Então, é um movimento interessante que abre espaço para rompimento, correção e aí sim, novas pernadas de alta. Solana volta a $140 em um ponto interessante, mas Solana não tem jeito, aguardar rompimento e aí um fundo ascendente. Pendle, recuperando, com essa nova semana, Pendle pode começar sim a ter um padrão mais de acumulação que vai abrir oportunidades para quem quer entrar, quem quer se expor no ativo. E sim, vejo Pendle saudável, mantendo seus fundos ascendentes, a área de retração de ouro, que é o Golden Pocket, vejo no geral um ponto bem interessante. Já a AVE, absurdo. A gente vem falando de AVE, teve porrada para cima 2 semanas atrás, porrada para baixo. Nossa, vai perder o fundo, o suporte, vai perder a cunha, vai perder tudo. Porrada para cima. Fechamento dessa semana é muito importante, porque uma abertura com uma leve correção e rejeição abre espaço, sim, para a gente ver um movimento de continuidade de alta. A alta, acumulação, a alta, a acumulação, a alta. Então, tem espaço sim para a AVE performar de uma forma bem bacana. Eu acho que vale a pena. Atenção à AVE, juntamente com atenção em DOT. A gente tem falado de DOT bastante e DOT tá com uma performance muito bacana. Pode sim engatar uma alta no pós-rompimento, ou até num fundo ascendente aqui, pode engatar uma alta bem bacana. Então grave, DOT e a AVE, pega aí para o seu final de semana para você estudar, porque o padrão gráfico desses projetos está bem interessante. Se você avaliar como bons projetos, projetos que entregam valor, e para isso existe uma necessidade sim de um estudo mais aprofundado da sua parte, talvez seja uma oportunidade para você. Lembrando que no geral a gente está num ótimo ponto para quem quer se expor para o longo prazo em bons projetos. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro,
eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.